Então vamos falar agora sobre custos industriais, o custo industrial. Detalhe importante, existem várias metodologias de custos. Tem custo por absorção, tem custo ABC, tem custo por rateio, tem uma infinidade de formas de calcular custo. No nosso caso aqui, todas elas têm os seus pontos fortes e fracos. Não existe uma forma de custo que você consiga custear cada item da empresa. Hoje tem sistemas sofisticados e tal, mas é preciso ter as adequações a cada empresa. O meu propósito aqui, quando eu falo de custos, é apenas dar uma introdução ao tema. O assunto é apenas uma introdução. Como é que você pensa em custos de uma fábrica, considerando o tempo padrão de cada peça, de cada atividade, ok? No nosso exemplo aqui, a composição do custo de um produto. A composição do custo de um produto na indústria é determinada por dois componentes básicos, que a gente chama de custo direto e custo indireto. É o conceito que a gente adota aqui dentro do custo padrão, direto e indireto. O que é o custo direto ou variável? É aquele que pode ser avaliado diretamente em relação a cada produto e são proporcionais aos volumes de produção. É variável porque quanto maior o volume de produção, maior é o custo. Puxa uma setinha que indica matéria-prima. Na nossa metodologia, o custo direto ou variável é matéria-prima. Ok, e o custo indireto ou fixo? É aquele que não pode ser avaliado diretamente ao custo do produto e por essa razão são incorporados ao valor, por meio de critérios especiais para a distribuição desses gastos. Cada critério a empresa determina, cada empresa determina o seu critério. É fixo porque pode não ser alterado com aumento ou diminuição da produção. Então, basicamente, seria o quê? Portanto, todo o restante do custo a gente considera mão de obra direta, indireta, manutenção, é bom vocês anotarem isso. Peças, outras despesas são custos indiretos. Consideramos como um valor global aqui no nosso exemplo. Nós vamos entender um pouquinho todo o conceito, aí depois vocês vão fazer uma boa avaliação aí do custo, né? Todos os custos, até uma folha de papel, tudo que a empresa gastou a gente considera como um custo global. Agora, cada empresa faz seu critério de rateio, né? Aqui, no nosso exemplo, a gente vai mostrar só como é que você impacta esse custo global que a empresa teve no custo dos produtos. Então, no nosso... É que porque a mão de obra direta é um custo fixo que você tem todo mês. Então, a gente considera aqui no custo indireto ou fixo. Tem critérios de custo que você coloca aqui. No nosso caso, nós vamos considerar aqui só matéria-prima, eu vou detalhar um pouco mais, e aqui todos os outros custos. Aí cada empresa pode adotar seu critério de rateio. Mas para fins didáticos, vamos trabalhar dessa maneira, aí depois vocês fazem uma reflexão, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vamos entender um pouquinho esse conceito aqui, né? E aí depois a gente desenvolve um pouco mais. Então, nesse conceito aqui, o que a gente está dizendo aqui? Imagina esse apresentador. O que eu estou chamando aqui de custo direto nesse apresentador? São todas as peças que compõem o apresentador. O display, a injeção da carcaça, as placas, quer dizer, todas as peças que compõem esse apresentador eu chamo de custo direto, quer dizer, matéria-prima. E o que é custo indireto? Todo o resto. A mão de obra direta, que é o operador, a mão de obra indireta, manutenção, peças, material de escritório, todo o custo geral, eu chamo ele de custo indireto. Tudo bem? O rateio dos custos indiretos. Nas indústrias, os custos indiretos são rateados para cada produto, através dos tempos de produção, custo padrão. Um produto com um tempo maior de produção recebe um valor maior de custo indireto. Faz sentido, e muito. Agora, você tem que adotar critérios de rateio. No nosso exemplo aqui, então, você imagina. Por que é baseado nos tempos padrões de produção? É necessário, pois, pela lógica, o produto que consome um tempo maior de produção,
utiliza mais os custos indiretos. Se isso não for feito, ele vai sempre subsidiar ou ser subsidiado por um outro produto. O que eu quero dizer? Então você imagina que eu tenho dois produtos. Um demora 1 hora para ser produzido na produção. E o outro produto demora 2 horas para ser produzido. O produto que demora 1 hora, ele consome 1 hora de todos os custos indiretos. E o produto que demora 2 horas, gasta 2 horas de todo o recurso indireto. Então, em critério de rateio, que você utiliza o quê? O tempo padrão de produção, né? Eu gosto muito desse critério e tem que fazer as adaptações empresa a empresa, porque o custo sai da fábrica, sai dos processos. Não é aquele custo que você faz no escritório, que você faz critério de rateio, uma série de contas. Esse custo aqui não é diferente. Esse daqui você toma os tempos de cada produto e com base no tempo que ele consome, nós vamos ter um valor reais, minuto que a fábrica custa, e aí você multiplica por esse tempo e você vai ter aí o custo, ok? No caso de um produto, no caso de ineficiência, ali como uma fábrica tem 75% de eficiência, quer dizer que ela produziu uma quantidade maior, no caso, com tempo, tipo assim, produziu menos do que produziria com o tempo padrão, né? Então, se o meu tempo padrão era produzir em 2 horas, eu produzi, digamos assim, em 3 horas. A gente vai ver isso agora na próxima tela. A tua eficiência, quanto maior a tua eficiência, menor é o seu custo minuto. Então, isso é muito importante. Então, eu vou explicar aqui direitinho todo o processo, aí você vai ver que fecha direitinho com a tua pergunta. Agora, vamos lá, a pergunta do Sandro aqui, olha. Aqui nós temos um exemplo. Naquela fábrica que nós vimos lá, né, a fábrica do produto XYZ, o que a gente percebe aqui nessa fábrica? Então, eu vou voltar um pouquinho a tela aqui. Olha lá, eu tive aqui, ó, 103.800 minutos, a produtividade deu 52% e a eficiência 43%, ok? Então, como é que funciona aqui no nosso exemplo aqui do custo? Imagina que a empresa gastou por mês 100 mil reais, custos globais, 100 mil reais. Agora, não produzir 103.800 minutos? Portanto, o custo minuto da fábrica é 96 centavos o minuto trabalhado. Então, veja bem, aqui o produto X, o tempo padrão não é 60 minutos? 60 vezes 0,96 eu tenho 57,60 de custo indireto. Produto Y, 14,40 e produto Z, 25,92 de custo indireto. Por quê? O meu custo está ligado totalmente ao quê? A quantidade que eu produzi no mês. Se a fábrica fosse mais eficiente, teria produzido mais, com isso meu custo minuto ia cair. Tá claro isso? Tem duas formas de eu cair meu custo minuto da fábrica. Ou gastando menos, ou produzindo mais.